Você já se sentiu cercado pela injustiça, incompreendido ou pressionado por situações que abalam sua fé? Já teve a sensação de que o mal está por toda parte e que precisa, com urgência, da direção e proteção de Deus? O Salmo 5 é um clamor sincero de quem escolhe começar o dia buscando discernimento e refúgio no Senhor. Davi derrama seu coração diante de Deus, denuncia a maldade ao redor, mas reafirma sua confiança no caráter justo do Senhor. É um convite à oração verdadeira, à esperança renovada e à integridade, mesmo quando tudo parece corrompido. Vamos mergulhar juntos, versículo por versículo, nessa oração poderosa. Se você precisa de consolo, direção ou deseja renovar sua fé, este vídeo é para você. Fique comigo até o final, porque além das reflexões, teremos uma oração inspirada neste salmo, uma oração que pode fortalecer o seu espírito diante das injustiças, renovar sua confiança na justiça de Deus e envolver você com o amor divino que cerca os que nele confiam. Verso 1. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Davi começa sua oração com um clamor que vai além das palavras. Ele não busca impressionar a Deus com eloquência, mas deseja ser ouvido em sua dor mais íntima. Pede atenção não apenas ao que verbaliza, mas também aos gemidos silenciosos que brotam da alma. Isso nos revela que há orações que não precisam de som para ser ouvidas, basta que sejam sinceras. A palavra usada para meditação carrega o peso de um suspiro, um lamento profundo, fruto do cansaço emocional e da exaustão espiritual. Davi não tem medo de expor sua fragilidade. Ele entende que há momentos em que só conseguimos oferecer a Deus suspiros e lágrimas. E é justamente nesses momentos que a linguagem do coração, mesmo sem palavras, é perfeitamente compreendida por Deus. Esse trecho nos ensina que Deus não se impressiona com frases bonitas, mas se comove com o coração quebrantado. Ele considera cada pensamento silencioso, cada angústia não dita, cada clamor da alma, mesmo quando nem conseguimos organizar nossos sentimentos. Podemos confiar que Ele está atento a tudo o que sentimos. Davi não está apenas orando, ele está se derramando com vulnerabilidade e confiança. Ele sabe que Deus é um Pai atento, que percebe até os pensamentos mais escondidos. Esse início do Salmo nos encoraja a uma oração mais honesta e real. Mesmo confusos ou sem forças, podemos nos achegar a Deus com o que temos, ainda que seja só um gemido. Para refletir, você tem falado com Deus com autenticidade ou apenas repetido palavras prontas? Quando foi a última vez que você orou com o coração, e não apenas com frases ensaiadas? Você acredita que Deus entende seus silêncios, seus suspiros e até aquela dor que você não consegue colocar em palavras? Verso 2. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a te orarei. Davi reconhece a soberania de Deus ao chamá-lo de rei, mas também expressa intimidade ao dizer meu Deus. Essa combinação é poderosa. Ele se aproxima com reverência, mas também com confiança. Não é uma oração fria ou distante, mas a fala de alguém que sabe com quem está falando, o soberano do universo, que também é pessoal e acessível. Ao dizer, pois a te orarei, Davi revela que sua dependência está exclusivamente em Deus. Ele não busca apoio em ídolos, estratégias humanas ou na própria força. Sua fé é focada, firme, e isso nos ensina que uma oração eficaz começa com a convicção de que só Deus pode ouvir, entender e agir com perfeição. A oração, para Davi, não era algo esporádico, mas parte da sua rotina espiritual. Ele não recorria a Deus apenas nos momentos de crise, mas cultivava um relacionamento constante. É por isso que sua fé se mantinha sólida mesmo em meio às batalhas, porque orar era um hábito, uma disciplina, um estilo de vida. Ao chamar Deus de Rei meu e Deus meu, Davi mostra que sua fé era pessoal e transformadora. Ele sabia que servia a um rei justo que governava sua vida com amor. Orar assim exige humildade e consciência de quem somos diante dele. É essa postura, de liberdade com reverência, que revela um coração alinhado com o céu. Para refletir, você tem reconhecido Deus como o Rei da sua vida, ou apenas como um recurso em tempos difíceis? Suas orações são parte de um relacionamento constante ou surgem apenas quando você está em crise? Quando você ora, sente que está falando com alguém real e próximo, ou com uma ideia abstrata? Verso 3. De manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor,
De manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Davi nos ensina algo precioso sobre a espiritualidade prática. Ele escolhe começar o dia orando. Isso não nasce de uma obrigação religiosa, mas de uma prioridade espiritual. Antes de falar com qualquer pessoa, ele fala com Deus. Antes de enfrentar desafios, apresenta-se diante do Senhor com reverência e intenção. A expressão "me apresentarei a ti pela manhã" transmite a imagem de alguém que se prepara como um sacerdote diante do altar. Sua oração não é um desabafo apressado, mas uma entrega consciente, estruturada e cheia de propósito. Ele entende que sua alma precisa de direção antes de ouvir qualquer outra voz. Mas Davi não apenas ora, ele vigia. Ele fala, escuta e espera. Isso é fé ativa, orar com expectativa. Essa postura nos confronta. Será que realmente acreditamos que Deus vai responder, ou apenas despejamos palavras sem esperança de retorno? Orar ao amanhecer revela dependência e disciplina. É fazer de Deus a fonte, não o último recurso. Essa prática transforma a perspectiva e fortalece a alma. Davi mostra que a oração é como plantar uma semente e vigiar o solo. A espera se torna adoração, e os pequenos sinais da fidelidade de Deus começam a florescer ao longo do dia. Para refletir, qual tem sido sua primeira atitude ao acordar? Você começa seu dia entregando seus planos a Deus ou deixa a oração para depois, quando sobra tempo? E quando ora, você espera com fé pelas respostas ou se distrai com a correria? Verso 4. Pois tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Neste versículo, Davi declara com convicção o caráter santo e justo de Deus. Ele afirma que o Senhor não tem prazer na injustiça, nem tolera o mal. É uma verdade poderosa e libertadora. Deus não compactua com a maldade. Sua santidade é absoluta, e nada impuro permanece diante dele. Essa certeza consola quem sofre por causa da maldade no mundo. Saber que Deus é justo e não ignora o pecado nos dá esperança de que o bem prevalecerá, mesmo que o mal pareça vencer por um tempo. Mas também é um alerta. Não podemos viver de qualquer forma e esperar comunhão com um Deus que rejeita o pecado. A presença de Deus é ambiente de luz, verdade e pureza. O mal não encontra descanso ali, ele precisa recuar. Isso nos leva a examinar as áreas da nossa vida que ainda não se renderam à santidade divina. Deus entende nossas fraquezas, mas não tolera o pecado deliberado. Arrependimento sincero é essencial para permanecermos próximos dele. Este versículo não é uma condenação aos pecadores, mas um convite para quem deseja andar com Deus. Se quisermos sua presença, precisamos deixar aquilo que ele abomina. A santidade do Senhor deve nos inspirar a buscar transformação, não por medo, mas por amor. Um coração limpo é um lugar onde o Espírito de Deus habita com prazer. Para refletir, você tem vivido como alguém que crê na santidade de Deus? Há atitudes, pensamentos ou hábitos que não combinam com a presença dele. Está buscando purificar sua vida para andar em verdadeira comunhão com o Senhor? Verso 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Neste versículo, Davi apresenta um Deus que não apenas desaprova o mal, mas se opõe ativamente àqueles que vivem com arrogância e perversidade. A palavra usada para loucos descreve os que agem com presunção, orgulho e desrespeito à autoridade divina. Eles podem se exaltar diante dos homens, mas não têm lugar diante do Senhor. A justiça de Deus não se curva ao status ou à aparência. Ele sonda o coração, e a soberba é uma afronta direta à sua santidade. O orgulho espiritual, embora muitas vezes disfarçado de piedade, pode nos afastar da presença dele. O texto deixa claro que o problema não está apenas nas ações externas, mas na disposição interior do coração. Quando a Bíblia diz que Deus aborrece os que praticam a iniquidade, não está dizendo que ele odeia pessoas, mas que rejeita tudo que se opõe à sua santidade. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, especialmente quando ele é sustentado com arrogância e persistência. Trata-se de uma rejeição moral, santa, justa e necessária. Esse versículo é um chamado à humildade. Não podemos nos achegar a Deus como se fossemos merecedores, nem nos comparar a outros para justificar nossos erros. O caminho é o arrependimento sincero e a entrega para sermos transformados.
Um coração quebrantado encontra graça, um coração soberbo encontra resistência. Para refletir, você tem se apresentado diante de Deus com humildade ou com soberba espiritual? Tem tratado o pecado como algo grave ou apenas como uma falha justificável? Está mais preocupado em agradar a Deus ou em manter uma boa imagem diante das pessoas? Verso 6. Destróis aqueles que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Neste versículo, Davi revela com firmeza a rejeição de Deus à mentira, à violência e à traição. A linguagem é clara: destruirás os que proferem a mentira, e ao homem sanguinário e fraudulento o Senhor abomina. Isso mostra que, para Deus, a integridade é indispensável, não só em grandes ações, mas também nas palavras e intenções mais sutis. A mentira, embora silenciosa, tem um poder destrutivo. Ela rompe vínculos, contamina os ambientes e mina a confiança. Em um tempo em que o engano se tornou comum, Deus permanece sendo o Deus da verdade. Nenhuma palavra dissimulada passa despercebida diante dele. Cada frase tem peso espiritual diante do Senhor. A violência mencionada aqui vai além da agressão física. Palavras duras, manipulação emocional e atitudes cruéis também são formas de ferir. O sanguinário é aquele que causa dor para obter vantagem. O fraudulento se esconde atrás de aparências e distorce a verdade. Ambos são contrários à essência santa e justa de Deus. Esse versículo não é apenas uma advertência contra pecados evidentes, mas um chamado à coerência de vida. Deus deseja integridade em cada detalhe, na fala, nas ações e nas intenções. Caminhar com Ele exige um compromisso com a verdade, mesmo quando ninguém está olhando. Ele sonda o coração e transforma de dentro para fora. Para refletir: tenho sido verdadeiro em minhas palavras ou tenho escondido intenções nas entrelinhas? Tenho cultivado uma linguagem construtiva ou ferido com críticas e sarcasmos? Existe alguma forma de engano, mesmo as pequenas mentiras, que ainda tolero em minha vida? Tenho vivido com integridade diante de Deus e das pessoas? Verso 7. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia entrarei na tua casa, e me prostrarei com temor no teu santo templo. Neste versículo, Davi estabelece um contraste entre sua postura e a dos ímpios. Ele deixa claro que sua entrada na presença de Deus não é fruto de mérito, mas da misericórdia divina. Não há presunção, apenas humildade. Davi se aproxima de Deus não por ser bom, mas porque Deus é benigno. Essa consciência molda sua atitude diante do Senhor. A menção à multidão da tua benignidade revela total dependência. A misericórdia é o fundamento da adoração de Davi. Ele reconhece que, sem ela, jamais estaria diante de Deus. Esse coração grato não esquece o abismo que existia entre o homem pecador e o Deus Santo, e que só a graça conseguiu preencher. O temor que Davi demonstra não é medo, mas reverência profunda. Ele se curva com o coração quebrantado, reconhecendo a majestade divina. Sua adoração não é apenas exterior, mas nasce da consciência da grandeza de Deus e da própria fragilidade humana. Mesmo com acesso à presença divina, ele não trata o sagrado com banalidade. Esse versículo nos lembra de que, por meio de Cristo, temos acesso ao Pai, mas isso não elimina o temor reverente. A familiaridade com Deus deve nos conduzir à adoração sincera, e não à irreverência. Hoje, como templos do Espírito, somos chamados a cultivar um coração adorador. A benignidade de Deus nos atrai, mas é o temor e a gratidão que nos sustentam diante da sua glória. Para refletir: tenho cultivado um coração profundamente grato e quebrantado por estar na presença de um Deus tão santo? Reconheço que é pela misericórdia divina que posso estar diante dele? Tenho tratado a adoração como um privilégio ou como uma rotina vazia? Verso 8. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Aplana diante de mim o teu caminho. Neste versículo, Davi clama por direção. Ele entende que, diante da pressão e dos ataques, sua maior necessidade não é vingança, mas orientação. Reconhece que só Deus pode guiá-lo com justiça em meio às armadilhas e incertezas do caminho. Essa oração revela um coração sábio e dependente, que escolhe confiar na condução divina mesmo em meio à ameaça. Ao pedir que o caminho seja aplanado,
Davi expressa o desejo por clareza e estabilidade. Ele não busca atalhos ou saídas humanas, mas uma rota firme e segura onde possa andar com fidelidade. Seu anseio não é apenas escapar dos inimigos, mas permanecer justo, mesmo em meio à adversidade. Essa oração ecoa o clamor de quem vive dias confusos, enfrenta decisões difíceis ou lida com oposições sutis. Quando diz por causa dos meus inimigos, Davi demonstra que busca mais do que proteção, ele deseja discernimento. Ele quer viver com integridade diante daqueles que o observam e o acusam. Em vez de reagir com raiva ou ceder à pressão, escolhe permanecer alinhado com a justiça de Deus. Essa escolha, em meio à tensão, é sinal claro de maturidade espiritual. Sua oração não está centrada na queda dos adversários, mas na sua própria fidelidade. Davi sabe que seu maior testemunho será andar em retidão mesmo quando tudo ao redor estiver em conflito. Ele quer ser guiado não por emoções passageiras, mas pela verdade eterna do Senhor. Deus não apenas protege, Ele guia. E é por isso que Davi nos ensina, nos dias difíceis, a melhor oração é: Senhor, guia-me na tua justiça. Endireita os meus passos. Para refletir, tenho buscado ser guiado pela justiça de Deus nas adversidades? Peço direção ou apenas livramento? Minhas reações aos conflitos têm refletido confiança em Deus ou impulsos emocionais? Tenho escolhido a retidão, mesmo quando ela exige sacrifício? Que tipos de caminho tem trilhado diante dos desafios? Verso 9. Pois não há sinceridade na boca deles, o seu íntimo é perversidade, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Neste versículo, Davi revela a perversidade de seus inimigos, descrevendo-os como pessoas cuja fala está repleta de engano e malícia. Ele afirma que não há fidelidade na boca deles, deixando claro que a corrupção começa nas palavras antes de se manifestar nas ações. Suas falas são fachadas para intenções ocultas e destrutivas, uma denúncia sobre o uso da linguagem como ferramenta de manipulação. A imagem do sepulcro aberto é marcante. Um túmulo aberto representa morte, contaminação e decomposição. Davi usa essa metáfora para mostrar que, mesmo com aparência gentil, essas pessoas exalam destruição com suas palavras. Isso nos alerta sobre o perigo escondido em discursos aparentemente inofensivos. É necessário discernimento espiritual para enxergar além da superfície. Mais do que uma descrição dos ímpios, o versículo é um chamado à vigilância. Davi entende que a convivência com pessoas de fala corrompida e coração pervertido pode desviar alguém da comunhão com Deus. Por isso, sua reação não é o confronto direto, mas a oração, pedindo proteção e discernimento diante desse tipo de influência disfarçada. A lisonja, com aparência agradável, também pode ser uma arma perigosa. Palavras doces, mas com intenções venenosas, podem enganar os desatentos. Em tempos de discursos sedutores e conselhos vazios, somos convidados a examinar não apenas o que ouvimos, mas também o que falamos. Nossa linguagem deve refletir a verdade de Deus e edificar vidas. Como Davi, precisamos orar por discernimento e firmeza para permanecermos na verdade. Para refletir, tenho sido vigilante com as palavras que escuto e com as pessoas que influenciam minha vida? Tenho discernido as intenções por trás dos discursos que parecem atraentes? Minhas próprias palavras revelam um coração puro ou contaminado? Verso 10. Condena-os, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos. Rejeita-os por causa de seus muitos pecados, pois se rebelaram contra ti. Neste versículo, Davi apresenta a Deus seus inimigos, não com desejo de vingança, mas com confiança na justiça divina. Ele entende que há diferença entre reagir com ódio e clamar por justiça. Sua oração é marcada por rendição, entrega a causa ao Senhor, reconhecendo que somente Deus pode julgar com retidão. Essa atitude revela maturidade espiritual e fé na soberania divina. A expressão declara os culpados e caiam por seus próprios conselhos demonstra que Davi deseja que os perversos colham os frutos de suas próprias ações. Ele pede que sejam julgados por aquilo que praticaram, que as armadilhas que prepararam se voltem contra eles. Isso não é um pedido motivado por ódio, mas por zelo pela justiça que vem do céu, não da carne. Davi não foca apenas na maldade dirigida a ele, mas na rebelião contra Deus.
Ao afirmar que eles se rebelaram contra ti, ele reconhece que o verdadeiro conflito é espiritual. Os ímpios rejeitam a vontade do Senhor, desprezam sua lei e agem com arrogância. E é o próprio Deus, santo e justo, quem deve confrontar essa postura. Essa oração nos ensina que há limites espirituais. Nem todo mal se resolve com diálogo ou tolerância. Há momentos em que é necessário clamar por intervenção divina. Davi não deseja destruição por vingança, mas que a justiça de Deus prevaleça e que a santidade seja honrada, e que o mal não prospere eternamente. Confiar nessa justiça é libertador. Em vez de carregar mágoas ou agir por impulso, podemos descansar sabendo que Deus vê tudo e julga com perfeição. Para refletir, tenho entregado minhas lutas nas mãos de Deus ou tentado resolver tudo por conta própria? Confio que o Senhor fará justiça no tempo certo. Quando sou ferido, minha primeira reação é a oração ou o impulso. Verso 11. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porque tu os defendes, em ti se gloriem os que amam o teu nome. Neste ponto do Salmo, o tom muda, sai da súplica e julgamento e entra na celebração e confiança. Davi declara que os que confiam no Senhor têm motivos verdadeiros e profundos para se alegrar. Não é uma alegria superficial, mas uma exultação que nasce da certeza da proteção divina. Quando o coração encontra abrigo em Deus, até em meio à tribulação pode haver cântico. A alegria de Davi não está nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. É um contentamento raro e precioso, que não depende de vitórias externas, mas da convicção interior de que o Senhor está presente, cuidando, guardando e conduzindo. É a paz que excede todo o entendimento, aquela que floresce mesmo em meio à dor, porque tem raízes no amor imutável de Deus. Davi usa a imagem do povo que exulta, expressão de uma alegria intensa e pública. A fé verdadeira não se esconde, mas celebra. Quem se refugia em Deus encontra não apenas segurança, mas também inspiração para adorar, cantar e testemunhar. Essa alegria nasce da confiança e se torna combustível para permanecer firme mesmo nas lutas. O versículo ainda destaca os que amam o teu nome, os íntimos de Deus, que desejam sua presença e vivem para sua glória. O nome do Senhor carrega seu caráter, poder e fidelidade. Amá-lo é mais do que admirá-lo, é render-se, é se entregar. Essa intimidade gera uma alegria que o mundo não consegue compreender, mas que fortalece o coração e transforma o louvor em resposta viva à presença divina. Para refletir, tenho vivido essa alegria que nasce da confiança em Deus, ou minha fé tem sido sufocada pela ansiedade? Onde tenho buscado refúgio? No Senhor ou nas circunstâncias? Tenho celebrado as vitórias que Deus me dá ou apenas reclamado das lutas? Verso 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Davi encerra o salmo com uma afirmação poderosa e reconfortante: o Senhor abençoa os justos e os cerca com seu favor como um escudo. Essa bênção não é distante ou genérica, é pessoal, constante e envolvente. O favor de Deus não apenas acompanha, mas envolve o justo por completo, protegendo em todos os aspectos da vida. A imagem do escudo é profundamente simbólica. Ele não impede que as flechas sejam lançadas, mas impede que atinjam o alvo. Assim é o favor de Deus, não elimina todas as lutas, mas oferece abrigo em meio à guerra. É uma proteção que atua nas dimensões visível e invisível, espiritual, emocional, moral e até física. Davi nos lembra de que essa bênção não é recompensa por perfeição, mas fruto de um coração justo, alinhado com a vontade de Deus. Quando escolhemos andar em retidão, mesmo no mundo corrompido, atraímos a presença ativa do Senhor. O favor divino se torna nossa marca, nossa segurança em tempos difíceis. A palavra circundarais revela plenitude e constância. Deus guarda por todos os lados, o tempo todo. Sua proteção não falha, e sua bondade é permanente. O justo vive com essa convicção: Deus está por perto, por dentro, ao redor. O salmo termina como começou, com os olhos fixos em Deus. A jornada do justo não é isenta de problemas, mas é sustentada pela presença fiel do Senhor, que guia, consola, fortalece e conduz até o fim. Para refletir, tenho vivido sob essa proteção divina ou me exposto por escolhas fora da vontade de Deus? Creio de fato que o favor do Senhor me cerca como um escudo,
mesmo quando não o vejo. Tenho buscado a retidão que atrai a bênção de Deus, ou me conformado com uma fé superficial? Podemos concluir que o Salmo 5 é uma jornada da alma que clama, espera e confia. Nele, vemos um coração cercado por injustiças, mentiras e oposição, mas que se recusa a abandonar a fé. Davi começa com gemidos e termina com júbilo, e nesse percurso revela que a vida do justo não é marcada pela ausência de conflitos, mas pela presença constante de Deus. É a confiança no Senhor que sustenta, direciona e fortalece o espírito, mesmo em meio ao caos. Este salmo traça um contraste nítido entre dois caminhos, o dos ímpios, guiados pela arrogância e falsidade, e o dos justos, que vivem em reverência e se abrigam na fidelidade divina. Davi não nega a dor, mas transforma o sofrimento em oração, e a espera em adoração. Ele nos ensina que o altar é sempre o ponto de partida, lugar onde entregamos nossa justiça, nossas batalhas e nossos medos nas mãos do Deus que tudo vê e tudo governa. Ao final, somos lembrados de que a verdadeira paz nasce da certeza de que Deus ouve, guia, protege e abençoa aqueles que o buscam com sinceridade. O Salmo 5 não é apenas uma antiga oração, é um chamado atual e urgente para alinhar o coração com Deus e caminhar sob a sombra da sua justiça. Mesmo quando tudo ao redor ameaça, há refúgio seguro na presença daquele que envolve com amor os que nele esperam. Oração inspirada no Salmo 5. Deus Todo-Poderoso, hoje me coloco diante de Ti com tudo o que sou, com palavras e silêncios, com certezas e dúvidas. Escuta, Pai, os gemidos mais profundos do meu coração, aqueles que não sei expressar. Tu conheces meus pensamentos antes mesmo que se formem. Obrigado por ser um Deus que ouve com amor. Sonda-me e purifica o que não te agrada. Livra-me da falsidade, da vaidade e do orgulho. Ensina-me a andar com integridade, mesmo quando ninguém vê. Dá-me coragem para viver com justiça no mundo que banaliza a verdade. Guia meus passos, Senhor. Que a tua voz, mesmo em silêncio, seja meu norte. Endireita o meu caminho e cobre-me com o teu amor como um escudo. Que, mesmo em tempos difíceis, eu me lembre de que estou abrigado em ti. Que a minha alegria venha de ti, e não das circunstâncias. Que meu louvor nasça da certeza de que tu estás comigo. E que, ao final de cada dia, eu possa dizer com gratidão: Deus me ouviu. Deus me guardou. Deus foi fiel. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que esteja passando por momentos difíceis e precisa reencontrar a paz e a confiança em Deus. Se inscreva no canal para mais reflexões sobre os Salmos, ative as notificações para receber cada novo estudo e deixe nos comentários seu pedido de oração, pois intercederemos por você com fé e carinho. Que o Senhor ouça sua voz pela manhã, que te envolva com seu amor como um escudo, e encha o seu coração de alegria e firmeza no caminho da justiça. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus negócios.